Nessa aula, nós vamos trabalhar agora com o conceito de tabela dinâmica. E o legal e interessante de conhecer sobre tabela dinâmica é o seguinte: depois, lá nas aulas anteriores, nós fizemos várias fórmulas, vários meios, vários gráficos, várias coisas para chegar numa resposta. E o conceito de tabela dinâmica talvez facilite esse nosso entendimento. Então, eu vou ensinar vocês como usar a tabela dinâmica para coletar dados de forma mais sucinta. Olha lá, eu tenho aqui um supermercado, né, super da região. Você percebe que são vários dados, né? Eu passaria aqui horas para analisar isso aqui tudo desse jeito. E eu sou separado aqui, ó, por mês, setor, vendedor, região, faturamento, margem de lucro e o lucro, ok? Como é que eu posso analisar isso de forma melhor? Então, eu venho em inserir tabela dinâmica. Ele vai perguntar para vocês alguns dados. Por exemplo, selecione a tabela. Você já viu que ele já fez uma pré-seleção aí, né? Selecionou ela, o intervalo está aqui. E o interessante é uma nova planilha. Nunca marque aqui na planilha existente, porque ele vai abrir aqui mesmo. E eu quero abrir em outro canto lá. Quando eu faço isso, olha lá, eu tenho a minha tabela dinâmica aqui. Só para vocês terem ideia, olha, se eu quiser saber qual foi o faturamento dessa empresa, será que é fácil eu chegar aqui e procurar saber qual é o faturamento? Então eu venho aqui agora, olha cá, faturamento. Quando eu clico, rapidamente ele me diz qual foi o faturamento dessa empresa. E se eu quiser alterar o faturamento? Então, eu posso vir aqui, olha, clicar com o botão direito, ok, configurações do campo de valor, certo? E digamos que eu queira saber qual foi a média de venda desse supermercado. Olha lá, R$ 261. Então, isso me permitiria, por exemplo, entender quais são a média que, quando alguém entra nesse supermercado, qual é a média de compra que ele faz, né? E aí criar diversas formas de gestão em cima disso, tá? Então, vamos voltar lá para os valores, faturamento, beleza. E se eu quiser saber outros dados agora, como é que eu faço para analisar isso aqui? Eu posso, por exemplo, pegar o campo região, vou tirar aqui o faturamento, certo? Eu vou pegar o campo região e jogar no gráfico de coluna. Tá lá, ó, separado por leste, sul, leste, oeste, certo? E aí eu posso clicar em faturamento e ver por região quanto foi que foi faturado cada um desses, né? Posso separar por região? Posso. Se eu quiser, por exemplo, eu posso pegar aqui os setores que foi feito, cada um desses daqui, e arrastar para o filtro de linha. Olha lá, vou jogar nas linhas agora. Então, olha lá, bebidas, carnes, congelados, laticínios, tal, separado por região e separado por faturamento. Gente, isso dando agora só um simples filtro. Eu posso, por exemplo, selecionar por setor, né? Eu posso selecionar por região e fazer o filtro que eu quiser. Percebam que isso agora eu posso também vir aqui o relatório, né? Do que eu quiser, certo? Eu posso pegar, separar um mês, ok? E jogar aqui. Se eu pegar aqui o mês, por exemplo, ok? E marcar ele, eu venho separando por mês. Se eu quiser botar um filtro de mês aqui em cima, eu posso separar aqui, por exemplo, só janeiro, né? E aí ele me mostra só as vendas de janeiro. Então, a tabela dinâmica permite fazer diversos fatores e isso facilita a forma como eu gerencio os meus dados, né? Esses dados eles vão estar o tempo inteiro disponíveis para a gente, mas obviamente eu posso fazer uma gestão usando uma tabela dinâmica, né? Eu posso inclusive escolher vendedor, olha. Eu posso escolher vendedor e aí eu decido onde é que eu coloco esse vendedor. Eu vou querer colocar esse vendedor como, né? Eu quero colocar ele num filtro, eu quero colocar ele em linha, né? Então eu decido como fazer isso e olha lá, se eu tirar tudo aqui, tirei setor, tirei região, deixei faturamento e cliquei em vendedor. Olha lá, olha o que eu fiz. Tirei tudo,
deixei marcado só faturamento e vendedor. Você percebe que todos os vendedores e todos os faturamentos desse vendedor. Ah, eu quero para o setor também. Olha lá, ele já me separa, tá vendo? Apenas dando um clique. Ah, eu quero por mês. Olha lá, tem a venda de cada vendedor por mês. Então você percebe que essa gestão permite você fazer diversos tipos de análise. Na próxima aula a gente continua com essas análises.